Olá, meu nome é André Mendes Freitas Vale, faço parte do curso de Ciência e Tecnologia na Universidade da UFRN, Federal do Rio Grande do Norte, e estou na cadeia de circuitos digitais. Irei demonstrar como é que realizei um circuito lógico sequencial para a exibição de caracteres numéricos de uma matriz 8x8. O problema consiste em que o usuário coloca o valor de 4 bits, ou seja, um valor BCD de 0 a 1, e, ele deve mostrar esses valores na matriz. O circuito consiste tanto na entrada quanto na entrada de clock. As primeiras considerações que eu fiz foi que tanto a coluna primeira, a segunda e a última coluna não serão utilizadas. Se você prestar mais atenção aqui também nos outros números, essas colunas não serão utilizadas. Só a coluna 3, 4, 5, 6 e 7. Isso vale também para a linha 1. A primeira linha ele não vai possuir nenhum LED aceso. Então, essas três colunas dessa primeira linha serão desconsideradas. Agora para o circuito. Irei demonstrar a entrada. A entrada consiste basicamente em um decoder, que dependendo do valor do usuário que ele colocar, ele vai acionar o número específico. Se ele colocar 0 até 9, ele vai selecionar uma dessas portas. Se ele passar do valor, todas as portas serão em 0. E para fazer que, que o circuito percorra as colunas para acionar os LEDs, eu utilizei de um contador de 4 bits, que ele vai de 0 até 15. E como é que consiste a lógica desse contador? Ele irá ficar permutando essas portas. A porta Q com seu Q negado. E essas portas AND, ele que vai fazer a contagem para o bit 1 passar para o próximo. Eu vou contar normalmente até 3. 2, 3. Fazendo isso, ele vai pegar essa lógica e vai deixar em 1. Fazendo isso, ele vai permutar esse flip-flop, fazendo que o valor 0 seja para 1. E permutando também essas duas portas no pulso, fazendo que aqui seja 0, 0. Passando assim por valor 4 e conta normalmente até o valor 7. Quando contar o valor 7, ele vai ativar essa lógica e essa lógica. Essa lógica é quando o menos significativo e o segundo menos significativo tiver em 1 e essa tiver e o terceiro menos significativo tiver em 1, ele vai permutar essa porta fazendo essa aqui em 1 e permutando essas outras deixando em 0. E depois realizando a contagem normalmente. Quando chegar tudo em 1, o último pulso de clock ele vai permutar as portas deixando tudo em 0. E voltando a realizar a contagem normalmente. Ele vai ficar nesse ciclo a partir do clock. A seleção da coluna eu fiz para o outro decoder. O contador ele vai ter 4 bits e dependendo da contagem que ele tiver, ele vai acionar. Como eu tinha dito primeiramente, ele só vai acionar os valores da terceira, quarta, quinta, sexta e sétima coluna. As outras ele irão ignorar. Agora a lógica para ele selecionar os LEDs específicos para cada linha a partir da coluna consiste em a entrada do valor BCD do usuário e o decoder para percorrer a coluna. Por enquanto, aqui está como entrada de normal para o decoder. Mas mais na frente eu utilizo o contador síncrono. Ele vai, dependendo da coluna e do número, ele vai acionar aquele LED específico. Como tem muitos números com o mesmo LED aceso na mesma coluna, dá para reduzir mais o circuito, utilizando o mapa de Carnot. Tá, aqui está a lógica para a linha 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Essas portas azul aqui localizadas na direita é para acionar o LED, dependendo do número e da coluna, como tinha dito. Agora, como é que consiste o sistema final? Aqui está o contador, contando em bindade normalmente.
Aí esse contador está entrado numa porta, num demultiplexador, nos bits de seleção e nas portas do selecionador de coluna de cada linha, que é essa entrada aqui. A entrada de usuário está entrada em cada linha. Então, como é que consiste o circuito? O contador irá percorrer as colunas e, dependendo da coluna, ele vai acionar aquele slide específico. Aqui está para o valor 9, para o valor 1 e para o valor 0. O valor 0 possui um erro na linha 5, então pode ter algum erro nas próximas, em alguns números.